Infraestrutura é o assunto de hoje no Produtor Quer Saber. A Comissão de Logística e Infraestrutura da CNA acaba de retornar da Bélgica. Uma delegação brasileira foi até o país para conhecer o transporte intermodal desenvolvido por parceria público-privada. Elisângela Pereira Lopes, que está aqui no estúdio, acompanhou esta viagem. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo jóia. Elisângela, o que mais interessante vocês trouxeram para cá, diante deste cenário que vocês encontraram lá? Então, Marcelo, na semana passada nós participamos da viagem à Valônia, a convite da Universidade de Liège, na Bélgica. E nessa viagem foram convidados os principais atores para essa viagem, que inclui a iniciativa privada, o governo e as universidades. Então, nós participamos como iniciativa privada. O governo levou como representante as agências reguladoras, tanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, como a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. E da parte das universidades participaram a Universidade de Goiás, Tocantins e Brasília. E nós fomos para lá para conhecer a experiência da Valônia. O que significa isso? Como a Valônia é um país tão pequeno, conseguiu se desenvolver diante da crise. Desde 2005, eles lançaram um programa de governo chamado Plano Marshall, em que eles conseguiram se desenvolver e se tornar competitivos frente aos outros países, como o Brasil, os Estados Unidos, que são grandes produtores. E qual foi a dinâmica de toda essa reunião aí? Que é importante, infraestrutura para a gente é o que a gente mais deseja aqui no Brasil. Isso. Então, assim como no exemplo da Valônia, que usa os três atores, tanto o governo como a iniciativa privada, como as universidades, nós também, a Universidade de Liège, ela se preocupou em chamar para essa reunião também os atores brasileiros, esses três atores. Então, nós participamos de várias palestras, de reuniões, fizemos algumas visitas técnicas bastante importantes que mostraram como que esse modelo funciona na Valônia. Agora, qual a importância da participação da CNA? Por que a CNA participou e se envolveu com esse projeto? Então, a CNA ela está sempre muito interessada em conhecer programas exitosos, programas que tragam algum benefício, principalmente relacionado à competitividade para o produtor rural. Então, isso por quê? Porque hoje, embora o agronegócio ele tenha um desempenho excepcional, que faz com que a nossa balança comercial seja positiva, nós ainda temos um problema muito sério, que é a logística. Por conta da logística, os nossos custos eles chegam a ser 3, 4 vezes maiores do que os nossos competidores. Isso tira a renda do produtor rural. Então, o objetivo é exatamente esse, conhecer como que países tão pequenos como a Bélgica, que se fôssemos colocar a Bélgica no Brasil, no território do Brasil, seriam cerca de 270 Bélgicas dentro do Brasil, como um país tão pequenininho pode ser competitivo no mercado internacional. E esse foi o objetivo, e trazer essa experiência para cá, para o Brasil. Ok, dentro desse, por que a escolha da região da Valônia para falar dessa infraestrutura, dessa questão intermodal? Então, como eu já disse, embora a Valônia seja muito pequena, a Bélgica ela é dividida em 3 regiões, e a Valônia é uma delas, e ela é a menos desenvolvida. Mas embora ela seja muito pequena, ela tem alguns facilitadores. Por exemplo, a densidade das rodovias dela é a maior se comparada com todo o mundo. E essas rodovias, elas têm uma boa qualidade de pavimentação, de iluminação, não se paga pedágio nessas rodovias, elas são mantidas pelo governo. Além disso, ela fica muito próxima de portos estratégicos da Europa, como a Antuérpia e o porto de Roterdã. Então, mesmo sendo muito pequena, ela consegue ser competitiva, fazer com que seus produtos sejam enviados para o resto do mundo com competitividade. Agora, dentro que você viu lá, né? Porque toda essa comissão que foi para lá, a Comissão do Brasil, com gente que realmente entende da realidade brasileira, tem como fazer um comparativo? O que você sentiu que seria importante do Brasil aprender como aprendizado da Valônia? O mais importante, a experiência que a gente traz de mais valor da Valônia para o Brasil são as cooperações entre o Estado, o governo, a iniciativa privada e a universidade. Porque cada um ente desse, ele fica preocupado em fazer o que ele sabe fazer de melhor.
Por exemplo, a universidade ela está dedicada em pesquisa e desenvolvimento, e também no treinamento dos agentes que fazem parte desse grupo, dessa cooperação. Enquanto que o governo ele é um facilitador, ele não está ali para punir o setor produtivo, o setor privado, ele está ali para facilitar, tornar mais fácil os investimentos da iniciativa privada, os investimentos do setor produtivo. E o setor produtivo e a iniciativa privada, eles estão preocupados em investirem e tornar aquela região mais competitiva. Então, essa integração é o que a gente traz de maior valor como experiência para o Brasil, que hoje se falta muito isso. Parece que no Brasil os setores, tanto privado como público, como as universidades, eles acabam não se conversando entre si, não interagindo. Então, acredito que essa é a melhor experiência. Essa interação, o que você sentiu, você que acompanhou a reunião, né? Uhum. Como é que funcionaria na prática essa interação? Como é que funciona lá? Chega a ser natural, porque é uma questão de conceito já do país, já instalado? É natural. Como eu te disse, o governo, ele tinha... a Valônia, ela se encontrava numa situação difícil economicamente. Então, o governo tinha que fazer alguma ação para desenvolver aquela região. Uma situação como nós estamos enfrentando atualmente hoje no país, em que o governo, o poder público, ele não tem recursos para investir em infraestrutura de grande vulto. Então, essa parceria, essa interação entre eles, maximizou esse modelo. Esse modelo de parceria público-privadas, que realmente é o que dá um enfoque, né? Mas é uma relação de confiança de se fazer essa estrutura, né? E a crise no Brasil hoje, ela chega a ser um problema nesse momento. Com certeza. Só para citar um exemplo, o que ocorre. O governo, quando ele concede um porto, que foi uma coisa que a gente viu lá, a experiência que a gente viu lá, o governo concedeu um porto para que a iniciativa privada desempenhe o seu papel de operador naquele porto. Então, ali são fixadas metas de movimentação de carga. Ela se prontifica a exportar, a movimentar aquela carga X. Se ela não consegue movimentar aquela carga X, ela é punida de certa forma. Ali no contrato de concessão está estabelecida qual a punição para aquele mau desempenho daquela empresa. Então, ela está muito preocupada em fazer dar certo o programa de governo. Então, ela se empenha em ser o mais competitivo possível. Enquanto isso, o governo também ele pode ser um facilitador, ele auxilia essa iniciativa privada. Por exemplo, alguns novos nichos de mercado estão começando a utilizar a infraestrutura aquaviária, a infraestrutura fluvial. Então, o governo, nesse sentido, ele tem subsidiado a iniciativa privada, porque ele tem metas de reduzir as externalidades negativas que ocorrem, por exemplo, com uma grande movimentação de caminhão. Quais são, para que se haja um entendimento, quais são essas externalidades? A questão da poluição, a questão do congestionamento, que eles têm metas de reduzir. Então, ele tem incentivado a iniciativa privada a utilizar o modal fluvial. Só que para alguns produtos específicos, novos produtos, ainda não existem embarcações específicas para que se escolha esses produtos pelo fluvial e reduz os congestionamentos, o uso do caminhão. Então, o governo ele subsidia a iniciativa privada como um incentivo de que ela também possa investir mais e que se tenha um retorno desses investimentos para a economia local. E esse retorno a gente vê no aumento da renda da população, da qualidade de vida e também na competitividade para fora do país, dos produtos para fora do país. Quer dizer, o governo também faz uma análise, faz um monitoramento de tudo que está acontecendo para poder fazer uma interação melhor entre os modais de transporte lá na Bélgica? Exatamente. Esse grupo, quando se cria, eles chamam de clusters, que são, numa determinada região tem uma vocação para um determinado produto. E tem uma vocação também para um determinado modal de transporte. Como lá em Valônia, 75% do modal de transporte utilizado é o fluvial. Então, eles observam juntos, eles se reúnem, os três agentes, tanto a universidade com a pesquisa, como
o poder público, com a regulação, com o incentivo à iniciativa privada, como o privado com os investimentos, eles fazem reuniões constantes para conversarem entre si quais são as necessidades, quais são os planos. Às vezes você tem que fazer alguma mudança no plano, então eles interagem entre si. Esse é o maior ganho desse modelo, essa interação entre os agentes, buscando a otimização desse plano de desenvolvimento da região. Dentro disso, a Bélgica ela conseguiu encontrar uma solução para melhorar a eficiência do produtor? Sim, conseguiu. Embora o modelo ainda esteja em fase de implantação, né? Esse plano Marshall, como eu já disse anteriormente, ele está na sua 4ª edição. Ele começou em 2005, mas já é possível observar os frutos desse plano em execução no país. Vamos trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né? Vale a pena a gente pontuar a questão de infraestrutura no Brasil. Nós tivemos vários ciclos que você acompanhou, né? A questão, primeiramente, aquelas filas imensas no escoamento pelo Porto de Santos, que foi uma solução que veio depois com o agendamento. Quer dizer, as coisas acontecem depois que aparecem os problemas no Brasil? É exatamente isso, Marcelo. Só para a gente ter uma ideia, primeiro é importante voltar um pouco, né? O Brasil, ele importava alimentos, ele não era... Hoje a gente passa a ser exportador e daqui a alguns anos... Até 94, é recente, até 1994 a gente importava, né, alguns produtos. Né? E passamos a ser fornecedores hoje em dia, né? E daqui a alguns anos, para o futuro bem próximo, nós poderemos ser o principal produtor mundial do agronegócio. Hoje nós estamos entre os 3 primeiros, junto com a Argentina e os Estados Unidos, na produção de soja e milho, por exemplo. Mas a perspectiva para o futuro é bastante otimista. Só que a gente tem um entrave muito sério, como você disse no início, que é a infraestrutura. A infraestrutura realmente ela tem tirado renda do bolso do produtor. As péssimas condições das rodovias, a gente ainda não utiliza os nossos rios como deveríamos utilizar, a margem ainda é muito pequena. 60% dos nossos produtos hoje ainda utilizam os caminhos rodoviários, não utiliza a hidrovia, que poderia reduzir bastante o custo logístico. Há um cálculo que foi estimado pela Associação dos Produtores de Soja, que uma nova infraestrutura que contemple tanto a rodovia como a ferrovia e a hidrovia, essa interação, essa multimodalidade, poderia reduzir os custos logísticos em até 40%. Então isso significa trazer para o bolso do produtor mais 40% talvez de renda. Mas para isso é necessário uma infraestrutura logística apropriada. E isso não é possível em razão da mudança geográfica da região. Antes nós produzíamos, há 20, 30 anos atrás, nós produzíamos no sul e no sudeste, que era bem próximo dos portos, tanto de Santos como de Paranaguá, os portos do sul. Depois houve uma mudança geográfica dessa abertura do Cerrado mudou todo o cenário. Mudou tudo. Nós nos instalamos no centro-norte do país, começamos a produzir. Hoje, por exemplo, a região do centro-oeste, que nós chamamos acima do paralelo 16, é mais ou menos onde a gente corta o Brasil ao meio. Acima desse paralelo, hoje nós produzimos cerca de 60% de toda a soja e milho. Só que pelos portos do Arco Norte, que são esses portos acima do paralelo 16, nós só exportamos cerca de 20%. É muito pouco. Temos que descer ainda cerca de 1.000, 2.000 quilômetros para os portos do sul e sudeste para escoar os nossos produtos. Isso torna muito caro os custos de transporte. Acho que é importante fazer essa avaliação, né? E a gente esbarra em alguns problemas, alguns gargalos, e as legislações estão mudando. Teve a implantação da nova lei do motorista, que também exige um novo planejamento das empresas, né? Na avaliação de vocês, essa questão das hidrovias, por exemplo, que quando tem um problema de crise hídrica, como aconteceu, tem o problema no recém-investimento pelo rio Tietê, né? Sim. Quer dizer, esses problemas todos, eles poderiam ser sanados com um planejamento melhor? Um planejamento melhor. Falta segurança jurídica nessas questões. Por exemplo, o transporte ele foi preterido ao setor de energia elétrica. Nós que exportávamos, que escoávamos
pela hidrovia do Tocantins cerca de 6,5 milhões de toneladas por ano em 2013, tivemos que parar porque foi preterido o setor energético, mesmo havendo uma legislação que prevê o uso múltiplo das águas, que você deve usar tanto para o transporte, como o abastecimento, como a energia. No caso do Brasil, ainda há essa insegurança jurídica. Então, a iniciativa privada que investiu em embarcações, em toda uma infraestrutura para escoar os produtos pela hidrovia do Tietê-Paraná, ela se viu prejudicada em razão dessa falta de uma legislação que seja aplicada no Brasil. Esse é o grande problema. Tem que ter uma base jurídica, eu acho que são vários setores, não só na infraestrutura, mas como nós estamos falando basicamente de infraestrutura, sem ter essa legislação muito bem pontuada, espanta os investidores, não é isso que acontece na prática? Exatamente. Quer dizer que nessa questão aí da hidrovia ficou muito claro isso, né? E nós temos a outra questão, é a opção pelo Arco Norte, tão sonhada, mas parece que não chega nunca conforme a gente quer. Mas está avançando na avaliação de vocês? As coisas têm caminhado no sentido do Arco Norte. Hoje nós temos para 2017 a conclusão da BR-163, que segundo uma avaliação, ela poderá reduzir o custo de transporte em até 40%, que você seguirá ali de Sinop até Meritituba e depois você faz um transbordo de barcaça até os portos de Belém. Só esse novo corredor já poderá reduzir esses custos significativamente. Então as coisas estão caminhando, mas é preciso muito mais. É preciso que sejam licitados portos na região do Arco Norte, que os EVTEAs, os estudos de viabilidade econômica e ambiental das hidrovias sejam concluídos, que haja interação entre os modais de transporte, tanto a gente não pode ver a ferrovia e a hidrovia e a rodovia como modais distintos, mas que haja uma integração de forma que, com essa integração, como foi possível ver na experiência da viagem que nós tivemos agora, que essa interação faça com que se reduza os custos e não que eles compitam, haja uma competição entre si, como é a visão brasileira, né? Não vou construir, não vou deixar a hidrovia do Tocantins funcionando porque vai prejudicar a ferrovia Norte-Sul. Isso não pode acontecer, elas têm que interagir entre si. A integração. Muito obrigado pela participação, assessora técnica da CNA, Elisângela Lopes. Eu que agradeço, um bom dia.